A palavra que Deus colocou no meu coração, ela está fundamentada na declaração do Senhor Jesus, registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu quero ler do versículo 36 até o versículo 39. O texto diz: também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Bom, baseado nessa declaração do Senhor Jesus, eu gostaria que a gente considerasse algumas coisas. O primeiro questionamento é o que ele quer nos ensinar. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E eu gosto sempre de questionar qual é o ensino que Deus está tentando nos transmitir. Bom, como o Senhor deu mais de um exemplo, eu quero separar o primeiro que ele fala das roupas do segundo que ele fala do vinho novo. No primeiro, quando ele diz ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, o primeiro questionamento a ser feito é o que ele queria nos comunicar. Com certeza Jesus não estava querendo falar de moda, da forma de vestir, é óbvio, né, que o assunto não era isso, porque ele queria nos ensinar a respeito da forma de nos conduzirmos e a maneira correta, né, de viver a vida cristã, de sermos seus discípulos. É sobre isso que a orientação dele trata e vai abordar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto cultural. Quando nós falamos de roupa hoje em dia, né, eu sei que sou até meio exagerado, mas a roupa comparada antigamente hoje em dia é quase um artigo descartável. A facilidade que temos de aquisição, né, de preço, de fabricação, a quantidade e o volume de roupa disponível é muito diferente de uma época onde toda a produção era completamente artesanal e manual. Eles não tinham indústria têxtil, eles não tinham grandes ofertas e possibilidades de roupa como nós temos hoje. O custo, proporcionalmente falando, era muito maior. Aliás, você, para conseguir definir a diferença, imagina que muitas vezes quando alguém viajava, ele não viajava com a mala de roupa como nós viajamos hoje. Ele viajava só com a roupa do corpo. Há vários exemplos bíblicos disso. Por exemplo, quando Josué faz aliança com os gibeonitas, nós lemos isso lá no capítulo 9 do livro de Josué, eles dizem, olha, quando nós saímos de viagem, essas roupas eram novas e agora já estão rotas. As sandálias eram novas, olha o estado que estão, né? Eles estão viajando sempre com a mesma roupa. Então, é nesse contexto de escassez, porque mesmo quando eu vejo um jovem reclamando, não tenho o que vestir, a minha vontade é dizer assim, nem Salomão, em toda a sua glória, tinha um guarda-roupa como o seu, né? A facilidade que nós temos hoje, a qualidade dos materiais é muito superior àquilo que eles tinham na antiguidade. Estou dizendo isso porque uma pessoa muitas vezes usava uma peça de roupa até não dá mais para usar. Ela já estava muitas vezes no limite, né, precisando ser trocada e não havia essa quantidade toda, um guarda-roupa enorme em casa. Então, imagine agora, nesse contexto, com isso em mente, uma pessoa que está com a roupa rota, velha, rasgada, e alguém oferece a ela de presente uma muda de roupa nova. O que a lógica, que não precisa nem muita inteligência, sugere que deve ser feito? Né? Se descarta a roupa velha e troca pela roupa nova. Solução para o problema. Agora, quando Jesus diz ninguém, e aqui claramente ele vai dizer ninguém pega um pedaço da roupa nova para remendar a velha, porque ele vai estragar a provisão que está sendo oferecida e não vai resolver de vez o problema da velha, o Senhor Jesus, obviamente, estava falando sobre questões espirituais. E aqui nós precisamos entender essa verdade, né? Porque acredito que se o cristão não tiver um fundamento, um entendimento profundo de identidade, do que é viver a vida cristã, do que é ser pautado por uma identidade que vem do céu e que não condiz e não combina com as coisas do mundo, nós jamais vamos cumprir o propósito de Deus e aquilo que Ele espera de nós. Então, roupa na Bíblia, de uma forma geral, ela fala da condição do homem diante de Deus. Desde Gênesis, quando o homem peca, se descobre espiritualmente nu, tenta criar suas próprias vestes, solucionando o seu problema da sua maneira, Deus não aceita, faz vestes de um animal. Aqui nós temos uma menção do primeiro sacrifício na Bíblia, porque é assim que sempre se tratou do pecado. Desde Gênesis até Apocalipse, a figura se repete. No livro do Apocalipse, a palavra de Deus fala a respeito de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, daqueles que estão vestidos de vestes brancas, o que representa a justiça. Então as vestes falam da condição do homem diante de Deus.
No livro do profeta Zacarias, por exemplo, no capítulo 3, ele tem uma visão do sumo sacerdote Josué, que estava com roupas sujas. E a sua roupa foi trocada e o Senhor diz, eu fiz com que passe de ti a sua iniquidade. Então, dito isso, a discussão de Jesus sobre roupa está falando do estado espiritual de alguém diante de Deus. Agora, olha o que Jesus diz. Né? Uma roupagem está sendo oferecida a toda pessoa que se converte. Isso diz respeito a uma nova condição. Jesus está dizendo que a obra nova de Deus, com a chegada do Evangelho, né, com a proposta não só de transformação no que diz respeito a remover a culpa da condenação dos pecados que nós já cometemos no passado, mas algo que nos dê a condição de viver uma santificação progressiva, andar em vitória, distante do pecado, há uma provisão completa de Deus para que a gente viva o Evangelho na sua plenitude. Pastor, resuma a definição de viver o Evangelho na sua plenitude. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Então o Evangelho é transformação não só no dia da conversão, aquela é a transformação inicial. Depois existe uma transformação progressiva, numa medida de glória, né? Depois uma medida ainda maior, outra ainda maior, como quem vai galgando os degraus de uma escada. E assim nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Nessa proposta do Evangelho, Deus está dizendo, eu estou oferecendo uma roupa nova, completamente nova. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu não apenas tenho a solução do seu problema, mas eu estou te entregando um combo, um pacote completo, que você precisa aceitá-lo de forma integral. Agora, Jesus está dizendo que ninguém faria o quê? Ir lá nessa roupa nova, nessa muda nova de roupa, cortar só um pedaço, como quem diz, mas eu não preciso de um vestido novo inteiro. Eu só preciso de um pedaço que está faltando nessa velha. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que nós não poderíamos tentar tirar uma parte do Evangelho e adaptá-lo na nossa estrutura de vida. O que ele quer produzir mudança é completa em toda a nossa estrutura de vida e não apenas numa área ou outra. Mas, infelizmente, né, eu diria que, de uma forma geral, o ser humano, não vou colocar isso só para o cristão, é lógico que isso também afeta o cristão, mas o ser humano ele tem uma dificuldade com a visão macro maior. Normalmente nós nos confinamos a uma visão micro, limitada. Então deixa eu te dar alguns exemplos. Né? Nós temos o que eu chamo de uma mentalidade de departamentalização. A gente pega a nossa vida, vai fatiando, né? Separando, não, essa é uma área, aquela é outra área. Tem pessoas, por exemplo, que dizem, não, minha vida familiar está ali uma porcaria, está ruim, mas o importante é que com Deus eu estou bem. E a pergunta que eu faço para alguns, né? Não as vítimas dos problemas familiares, mas às vezes os causadores. Você acha que você está espiritualmente bem? Porque a palavra de Deus nos mostra, né, que quando ferimos família, nós estamos ferindo o relacionamento com Deus. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz, né, se alguém não cuida dos seus, em especial os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então eu não posso separar o assunto da família dizendo isso não tem nada a ver com a vida espiritual. O apóstolo Pedro, por exemplo, escreve em 1 de Pedro 3,7 e diz, maridos, tratem as vossas esposas como vaso mais frágil, com honra, para que não sejam impedidas as suas orações. Ele está dizendo que o marido que não trata corretamente sua esposa, ele não tem um problema só relacional, né? Não é apenas a qualidade de vida emocional debaixo do teto que está em questão, mas a própria comunhão com Deus e as orações. Então nós precisamos parar com essa mania de departamentalizar e deixar essas coisas desconexas, quando na verdade elas são parte de um todo. O Evangelho não nos foi dado para ser aplicado apenas a uma área, mas a todas as áreas da nossa vida. Mas nós temos a tendência de departamentalizar, né? De sempre diminuir em compartimentos ou coisas menores aquilo que deveria ser tratado como uma coisa integral, ampla e maior. Deixa eu te dar alguns exemplos. Nosso relacionamento com a palavra de Deus. Em qualquer boa livraria evangélica que você vai, você provavelmente irá encontrar para comprar uma caixinha de promessas. Né? Se você é das poucas pessoas que não sabe o que é isso, é uma seleção em pequenos recortes de papéis de versículos que tem promessas extraordinárias da palavra de Deus. Agora, você nunca vai achar, né, à venda uma caixinha de exortação. E eu garanto que você não vai. Por que você não vai? Porque não existe. Por que não existe? Porque ninguém é louco de produzir uma coisa que não vai vender. Os crentes, eles querem lá pegar a caixinha de promessa, todo dia eu brinco, né, ir na Santa Loteria e pegar lá uma mensagem que diz vai dar tudo certo. Como se a palavra de Deus fosse apenas aquele extrato de promessas.
Quando, na verdade, a palavra de Deus é algo muito maior. Ela tem promessas, sim, e Deus não voltou atrás nas promessas. O apóstolo Paulo diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, lá em 2 Coríntios 1, nele está o sim, por meio dele o amém. Ou seja, não estou dizendo que Deus voltou atrás em relação às promessas, mas a palavra dele é mais do que isso. Então, o Josué, o grande líder de Israel, ele diz lá no capítulo 23, dos versículos 14 até o 16, o seguinte: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que lhes deu. Em outras palavras, Josué está dizendo, a palavra de Deus é verdade? É, mas toda ela. Ele está dizendo, a palavra de Deus vai se cumprir? Sim. Não apenas as boas promessas que o Senhor fez, mas todas as ameaças. Em outras palavras, ele está dizendo, toda a palavra de Deus é a verdade, para o bem ou para o mal. Seja quando ele fala uma coisa boa, seja quando ele nos confronta, nos adverte ou nos ameaça. No entanto, nós temos a mania de separar as partes da palavra de Deus, nos empolgar com aquilo que a gente considera as boas promessas e deixar de dar atenção ou de levar a sério o restante. Isso é mentalidade de departamentalização. Deixa eu dar um exemplo de outra área onde acabamos falhando em relação a isso, na nossa vida de oração. Na cabeça da maioria dos crentes, me parece que o entendimento sobre oração é algo mais ou menos do gênero. Oração é a fórmula através da qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. Há um tanto de verdade nisso, com certeza. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de gente que conseguiu de Deus aquilo que queria pedindo em oração. Nós temos textos que nos encorajam a clamar alguma coisa que nós queremos e promessas de que Deus vai nos atender. Agora, daí a fazer da definição de oração só isso é que é o problema. Porque se oração, por um lado, é o meio através do qual eu consigo de Deus aquilo que eu quero, em contrapartida, oração também deveria ser entendido como meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Aliás, esse é o exemplo que a gente encontra no Senhor Jesus lá no Getsemane. Ele dobrando os joelhos para dizer, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então, o posicionamento de Jesus nos ensina que oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus o que eu quero, mas também é em contrapartida o meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. E quando nós enxergamos de uma forma mais ampla e abrangente o contexto, de oração, não com a mentalidade de departamentalização, escolhendo o que a gente quer ou gosta sobre a oração e descartando a outra parte, então nós vamos poder nos relacionar com a oração da forma devida. Mas a maioria dos crentes não está olhando esse aspecto todo, porque nós acabamos criando essa mentalidade de departamentalização. Então o que acontece? Hoje em dia nós temos gente se convertendo e ele chega para o Senhor Jesus acreditando que ele pode ditar os termos de influência do Senhor Jesus na vida dele. Não, eu estou vindo aqui para Jesus porque eu estou com uma enfermidade e eu ouvi testemunhos de que Jesus cura, então eu quero que ele resolva o meu problema de saúde. Aí o seu caráter, não precisa mexer não, porque eu estou contente com ele do jeito que está, ou alguns teriam que dizer, eu estou contente com a falta dele, porque nem caráter demonstra. Então as pessoas chegam e dizem, não, eu quero uma intervenção de Deus para minha família. Mas esse mandamento sobre ser santo, não misturar com o mundo, essa parte eu não quero. Então, quando Jesus está falando de tirar um pedaço do vestido novo para remendar o velho, ele está dizendo, você não pode pegar a parte que você quer do evangelho e descartar a que não quer, para usando a parte que você quer do evangelho, tentar simplesmente adaptar isso no seu próprio estilo de vida. Há uma frase que eu particularmente gosto muito, atribuída a Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. Ele diz, se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas em si mesmo. E muitas vezes as pessoas estão usando o evangelho ou partes do evangelho como um pretexto para viver apenas aquilo que elas querem. Não, eu quero essa coisa de comunhão, de intimidade com Deus, mas não quero santidade no namoro. Como você acredita que vai conseguir ter intimidade com Deus sem santidade? O Senhor Jesus nos ensinou algo muito específico. Em João 14, 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você quer amar o Senhor Jesus e expressa amor, tem que obedecer à palavra dele. Mas Jesus não parou aí também. Ele diz, e eu também o amarei
e me manifestarei a ele. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu isso, e me revelarei a ele, porque é o significado de se manifestar. Então você quer amar e ser amado, né? Quer a revelação do Senhor Jesus no nível profundo, quer intimidade. Eu gosto de uma frase do John Bevere no livro Kryptonita. Ele diz que santidade é a ponte que te leva para o lugar da intimidade com Deus. Então, se nós queremos viver intimidade, precisamos cruzar essa ponte da santidade. Mas alguns jovens hoje em dia estão acreditando que eles podem ter um culto extraordinário, maravilhoso, chorar diante de Deus, mas depois jogar fora o aspecto da santidade e do compromisso com Deus. Nós temos tentado fazer escolhas de viver o Evangelho, né, simplesmente desintegrando, tirando a integralidade dele e tentando escolher a parte que nos interessa. Quando o Senhor Jesus diz, ninguém, e essa frase ninguém, ela é muito forte, ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre a roupa velha, ele não estava tratando de impossibilidade, que se alguém quisesse tentar, não conseguiria. Jesus está falando que, na verdade, ninguém, no prático, porque ele está tomando uma ilustração de algo natural para transpor para uma verdade espiritual. No dia a dia, no aspecto prático da vida, ninguém faz isso porque não há menor inteligência, não existe bom senso. Uma pessoa está com a roupa velha, precisa trocar a roupa inteira. Receber uma roupa nova, a solução completa está lá. E eu quero te dizer, o Evangelho tem a solução completa para todas as áreas das nossas vidas. Nós não temos o direito de recusar uma oferta de solução completa que Deus tem para todas as áreas e começar agora a escolher. Não, eu quero essa parte, mas não quero o resto. Eu quero esse pedaço, mas não quero aquele outro. Então, se queremos viver o plano e o propósito de Deus, se queremos compreender a identidade de cristianismo, nós precisamos deixar que o fundador do cristianismo, aquele que é a razão da nossa fé, é que defina isso. Não podemos simplesmente tentar agregar um pedaço interessante da vida cristã à nossa vida e ignorar as outras partes que, de alguma forma, a gente comece, né, a agir, nos comportar como quem diz, não, já que isso não é interessante, eu não faço questão nenhuma de lutar por isso ou de sacrificar o que quer que seja para viver esse outro aspecto. Então isso me leva a questionar você o que deveria ser óbvio. Quem se adapta ao que ou a quem? Porque muitas pessoas estão acreditando que elas podem adaptar o Evangelho às suas vidas, em vez de entenderem o óbvio que é as suas vidas é que precisam se adaptar ao Evangelho. Então, se nós não pararmos para pensar em relação ao que é a nossa identidade, a forma de relacionar com o mundo, quem adapta o quê, nós vamos criar uma verdadeira bagunça, porque muitos estão cometendo o erro de tentar adaptar o cristianismo à sua estrutura de vida. Quando a gente olha os versículos 37 e 38, né, Jesus, aparentemente, ele está dando um outro exemplo, aparentemente pode até ser interpretado por alguns que ele mudou de assunto, mas ele não mudou de assunto. Ele apenas está dando um exemplo diferente da mesma verdade. Então, Lucas 5, 37 e 38, depois de falar da roupa nova e da roupa velha, o Senhor Jesus diz assim, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, que era uma referência a outra. Se fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em uma vasilha de couro nova. Né? Essa expressão vasilha de couro que aparece na NVI, a Nova Versão Internacional, é nada mais, nada menos do que uma menção do odre. O odre era um cantil feito com o couro de um animal, eles pegavam aquele couro lavado, tratado, né, fechavam ele, amarravam na boca e ali colocavam o que Jesus chama do vinho novo, no Velho Testamento é chamado de mosto. O que é o vinho novo? Né? No Velho Testamento a gente tem menções do mosto e do vinho. Mosto é o suco da uva ou o suco da uva com baixa fermentação, que ainda não se transformou em vinho. Né? O vinho, ele passava, na verdade, era o suco da uva que passava por um processo de fermentação natural. E com a fermentação, né, do açúcar da própria uva, o processo de fermentação fazia com que o álcool, né, o chamado etanol, surgisse. E aí ele se tornava, então, uma bebida alcoólica, num processo natural, não industrial. O que as pessoas faziam? Quando o vinho... E no Novo Testamento não tem uma palavra para mosto, como no hebraico, que é a língua original do Velho Testamento, tinha. Então eles usavam o termo vinho novo, vinho velho. Novo não fermentou ainda. O velho antigo já passou pelo processo de fermentação. Então você pode trocar as frases vinho novo, vinho velho, por suco de uva ou o vinho já fermentado.
Então eles pegavam o vinho novo, o suco da uva, colocavam no odre e lacrava aquele odre, amarravam bem a boca dele, tinham que isolar completamente a entrada de ar, porque esse tipo de fermentação não depende do oxigênio, e também evitar, né, que não estando bem amarrado, porque com a fermentação ele começava a pegar pressão dentro da bolsa. Então o que Jesus está dizendo, ninguém coloca o vinho novo num odre velho, porque se o couro é velho, já ressecado, ele não suporta a pressão e ele arrebenta. Né? Eu me lembro assim, logo no início do meu ministério pastoral, no interior do Paraná, eles me ofereceram uma bebida caseira dessas de fermentação natural que eu não tinha noção do que era. Me entregaram de presente como fosse uma garrafa PET dessas de 2 litros de refrigerante, alguém tinha tirado o rótulo, tinha feito aquela bebida que eu não sei nem o nome que tinha, que era feito à base de cevada, e simplesmente me deram de presente, ninguém disse o que era, como era feito, como usar. Né? Ninguém me disse que eu tinha que beber aquilo logo. E eu simplesmente levei para casa e esqueci aquilo um tempão. Um dia eu resolvi abrir, né? E eu tomei um susto, porque a hora que eu comecei a rodar aquela tampinha, aquilo literalmente explodiu, né? Espirrava aquele suco para fora, tipo aquela cena que você vê do ganhador da corrida da Fórmula 1 espirrando champanhe, mas com muito mais força, aquilo ficava jorrando, parecia que não tinha fim, parecia que aquilo era uma fonte. Eu não tinha noção. Alguém, na verdade, tinha me feito o que eles chamam de uma cerveja caseira. E quando te entrega, ela não tem nenhum álcool. Então me entregaram para mim como pastor, dizendo, olha, é algo natural, né? Disseram ser saboroso, eu particularmente não gostei, mas ninguém me deu explicação, eu levei, e o tempo foi passando, aquilo foi fermentando. E aquilo só não explodiu antes, porque a garrafa PET de Coca-Cola, ela tem uma resistência, né? Nem me lembro se era Coca-Cola, mas essas garrafas de refrigerante têm uma resistência tão forte, e aquilo aguentou aquela pressão. Eu não sei se teria chegado ao ponto de uma hora estourar ou não a garrafa, mas isso nos ajuda a ter uma noção do que era aquela bolsa de couro fermentando. Ela ficava completamente, né, pressionada, havia uma tensão muito grande de dentro para fora. Então, se o couro fosse velho, não ia suportar. Quando Jesus está falando do vinho novo no odre velho, ele está dizendo que o vinho representa a obra nova que Deus faz na nossa vida por meio do Evangelho. Mas ele está dizendo que se a obra nova de Deus for colocada numa estrutura velha de vida, ela simplesmente vai, né, trazer problema para a velha estrutura, mas também se perderá. Aliás, nós precisamos destacar isso. Nós temos no Brasil milhões, literalmente milhões de desviados. Né? Nós temos um número do último censo de 10 anos atrás que já indicava termos passado de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Então, acreditando que esse número varia hoje entre 50 a 60 milhões, teria sido o que nós crescemos nessa década, não sabemos ao certo. Mas deixa-me te dar uma outra estatística que ela vem se mantendo de pé desde que nós éramos perto de 30 milhões de evangélicos. Nós temos em média para cada um crente firme, um desviado. Né? Alguém outro dia disse, não, isso deve ser um exagero. Eu falei, eu não duvido nem um pouco dessa possibilidade. Mas vamos supor, né, que isso ainda esteja tão errado a ponto de dizer, não, vamos cortar pela metade. Ok. Então, se somos entre 50 e 60 milhões de evangélicos e a gente cortar essa estatística pela metade, nós ainda teríamos de 25 a 30 milhões de desviados, se não for o dobro. Então, isso nos revela o quê? Que a grande dificuldade da igreja brasileira não parece estar sendo a pregação do evangelho e levar os outros a uma decisão, mas consolidar esses frutos, firmá-los na palavra, em Deus, de uma maneira que não haja retrocesso, tem sido a nossa grande falha. Agora, obviamente não estou aqui tentando tirar a responsabilidade do desviado, mas eles não podem pagar essa conta sozinhos. Porque muitos deles foram levados a acreditar, até mesmo pelas mensagens que ouviram e a maneira como o evangelho foi apresentado a eles, eles foram levados a acreditar que eles poderiam simplesmente adaptar o evangelho às suas vidas em vez de ajustarem suas vidas ao evangelho. Agora, quando você tenta colocar o vinho novo, a nova obra de Deus, dentro de um odre velho, a estrutura velha de vida, ele não suporta, vai arrebentar. E é por isso que nós temos tanta gente desviada. Né? Nesse caso, o que acontece? Além da estrutura velha não suportar aquilo porque não são compatíveis, infelizmente o vinho também se perde. Não estou dizendo que essas pessoas não possam ser restauradas. Obviamente, existe restauração para elas, porque a palavra de Deus é muito clara e específica a respeito disso. Por exemplo, no livro de Tiago, lá no
no capítulo 5, nos versículos 19 e 20, a palavra de Deus diz o seguinte: meus irmãos, se alguém dentre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, ele fala de converter um desviado da mesma forma que tem que converter um não crente. E alguém o converter, verso 20 diz: saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Talvez nessa hora você esteja lembrando de pessoas que já caminharam perto de vocês, servindo ao Senhor, e hoje estão desviadas. Essas pessoas precisam de restauração, existe restauração disponível para elas, elas precisam ser convertidas, e talvez você possa ser um instrumento de Deus enviado para recuperar uma dessas pessoas. Mas elas precisam ser advertidas. Provavelmente a razão pela qual, elas tiveram problema foi porque tentaram adaptar o evangelho às suas vidas, em vez de ajustar as suas vidas ao evangelho. Então, qualquer tentativa de oferecer restauração precisa de um reconhecimento claro de onde exatamente foi que falharam. E esse é um ponto do cristianismo que Jesus está dizendo não está aberto à negociação. Não tem forma, não tem a menor condição de se tentar viver o novo de Deus, adaptando isso na nossa velha estrutura de vida. Então, algo que nós precisamos entender a partir desse exemplo bíblico é que, de fato, tem que haver em nós uma disposição de nos ajustarmos ao Evangelho, em vez de tentar ajustar o Evangelho à nossa vida. Hoje em dia, e eu quero advertir principalmente vocês, a moçada, há uma distorção da graça de Deus. As pessoas estão pregando uma revelação de um evangelho da graça que supostamente tira todo o fardo, toda a religiosidade, toda a responsabilidade de se preocupar em ter uma vida que honre o Senhor. Eles começam a trazer as coisas de uma forma bonita, misturada com verdades da palavra de Deus, e estão empurrando muita gente para longe daquela proposta de Deus. Quando nós falamos da graça de Deus, nós precisamos entender que a graça não é algo que apenas livra o homem da condenação dos pecados que ele já cometeu no passado. A mesma graça que o liberta da condenação dos pecados já cometidos também lhe dá o poder de não seguir pecando. Aliás, eu me lembro outro dia de uma pessoa que me abordou e falou: o senhor pregando santidade parece que não entendeu a revelação da graça de Deus. Eu olhei para essa pessoa e falei: então me elucide, me ajuda a crescer e entender. O que é que eu não entendi? Ele falou: o senhor nunca percebeu que quando Jesus conversa com aquela mulher pega em flagrante adultério, que está sendo acusada pelos religiosos, porque hoje em dia, se você falar de postura, falar de compromisso, falar de seriedade, te taxam de legalista e religioso. Aquela mulher sendo acusada pelos religiosos, o senhor nunca viu que Jesus falou para ela, eu não te condeno. Eu falei: é lógico que eu vi, mas parece que você, garoto, é que não viu o que é que ele falou na sequência. Ele olha para essa mulher que ele não condenou e diz: vai e não peques mais. Ou seja, o que nós precisamos entender do evangelho é que o mesmo Jesus que diz eu não te condeno, ele também diz: vai e não peques mais. Nós precisamos entender que a graça não é só o remédio para quem já pecou. Deus seja louvado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o Senhor estende socorro para nós. Mas o socorro do evangelho não pode se limitar só ao perdão de um pecado cometido. Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, dizia que uma graça que nos livra da condenação do pecado, mas que não nos livra do poder do pecado, é uma graça barata. Nós precisamos entender o poder da graça de Deus, não só para livrar da condenação, da culpa do que nós já fizemos de errado, mas para nos livrar do poder do pecado, nos dando uma capacidade de não pecar. Então, quando eu olho para a Escritura, eu vejo isso. O livro de Hebreus diz lá no capítulo 4, no versículo 14, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. No versículo seguinte, o 15, a Bíblia diz: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, foi tentado em todas as coisas. Ele se compadece porque ele viveu na carne a batalha que eu e você vivemos. Depois de falar que ele é nosso sumo sacerdote, o que já foi destacado ao longo da epístola, que ele intercede por nós, agora está dizendo que ele tem compaixão de nós em relação às nossas fraquezas. Aí, no versículo seguinte, o versículo 16 de Hebreus 4, a palavra de Deus diz que nós devemos nos achegar, nos aproximar do trono da graça. Por que aproximar do trono da graça? Para que a gente receba socorro em ocasião, em tempo oportuno. Então vamos pensar, a palavra trono, ela, combinada com o termo graça, ela é praticamente um paradoxo, uma aparente contradição, porque trono na Bíblia fala de juízo. Quem
se sentava num trono? Um rei ou um governante. Para quê? Para uma audiência pública, para julgar a causa dos outros. Então, toda vez que falava de aproximar do trono, audiência, você julgado. O que a Bíblia está dizendo é que esse que se assenta no trono, ele não está lá para nos julgar, ele está lá para nos ajudar, para oferecer graça. Mas qual a natureza dessa graça que não julga? Né? Não é mero e simplesmente o que já aconteceu. A Bíblia diz que quando nós estamos sendo tentados é para nos aproximar, para encontrar socorro em tempo oportuno. O que é tempo oportuno? Antes de pecar. Você está na tentação e você pode abortar o processo. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar e dizer: não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno. Eu e você precisamos entender que há uma graça que nos permite não pecar. Ou seja, quando eu percebo uma mensagem como essa, banalizando a santidade, banalizando o compromisso, dizendo que só porque você acreditou no que Jesus fez por você, você pode viver como qualquer pessoa do mundo, isso não é o evangelho, é uma barateação, é uma caricatura, é uma distorção dele. Por quê? O evangelho não pode ser adaptado ao estilo de vida que você já tinha. Então significa que agora, por causa da graça, eu só acreditei no que Jesus fez e minha vida continua igual a de qualquer outro pecador, com a diferença que eu sou salvo? Isso é mentira. Isso não só é mentira, é um engano das trevas, tentando nos roubar de viver aquilo que Deus tem. Não é o evangelho que se adapta à nossa estrutura de vida, é a nossa estrutura de vida que se adapta ao evangelho. Quando Zaqueu entendeu isso, um camarada que era, né, um coletor de imposto, um traidor da nação na perspectiva política, nacionalista, mas aos olhos de Deus um ladrão, porque vivia da extorsão. O seu ganho era basicamente constituído não só da comissão daquilo que ele cobrava, mas da extorsão que ele praticava. Quando o Senhor Jesus está na casa dele, qual é a atitude de Zaqueu? Ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se alguma coisa eu defraudei alguém, gente, um publicano falar se eu defraudei alguém, era para alguém virar e dizer: tá de brincadeira, se fez, é lógico que tinha feito. Ele diz: eu vou restituir 4 vezes mais. Naquele momento que ele está dizendo, o evangelho não vai entrar para se acomodar à vida que eu vivo. Minha vida agora vai se ajustar ao padrão do evangelho. E é quando Zaqueu reage daquela forma, falando daquela forma, que Jesus, né, melhor dizendo, reage a Zaqueu dizendo: hoje chegou salvação a essa casa. O que ele está dizendo? Quando eu vejo alguém que se dispõe a ajustar a sua vida ao evangelho, em vez de tentar o contrário, eu posso dizer: a salvação entrou. Então, eu e você precisamos nos questionar: quem é que se adapta? É a pessoa ou é o evangelho? Anos atrás, eu tive uma experiência com Deus que foi muito marcante, né? Na verdade, exatos 8 anos atrás. Isso aconteceu em agosto de 2012. Fui com a minha esposa para, durante 2 semanas, pregar em vários lugares da Índia, né, apoiando uma missão, né, para a qual temos sido parceiros já há muitos anos, que é a missão Adore. Né? Um amigo nosso está à frente da missão, o Naya, fez toda uma agenda para que a gente pudesse conhecer, né, os trabalhos deles, a maneira linda com que eles trabalham com escolas, né, uma estrutura fantástica de escola que tem permissão do governo para ensinar baseado na Bíblia. Lembrando que na Índia, né, conversão é algo proibido por lei, além da própria questão cultural. Antes da lei tem essa questão da proibição. A Índia ainda é um lugar que tem perseguição ao evangelho. Aliás, o problema da perseguição lá não é só ao evangelho. A qualquer religião que pregue algum tipo de conversão. Então, por exemplo, se você assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, que retrata muito bem a vida da Índia, tem um momento onde os hindus estão entrando em confronto direto com os muçulmanos, porque os muçulmanos pregam conversão. Então, a Índia, ela não só é berço do hinduísmo, do budismo, mas ela tem todo tipo de isso que você puder imaginar. Muitas crenças convivem. O problema não é que alguém tem uma crença diferente. É que eles acreditam que do jeito que a pessoa nasce, ela tem que viver e morrer. Né? Então toda aquela visão do sistema de castas eles aplicam também na questão religiosa. Então na casta que você nasceu, né, na qualidade de vida social, familiar, é assim que você vive, nada se muda, e eles sempre se moveram em cima disso. Então um hindu, por exemplo, que ouve um ocidental dizer que se converteu ao hinduísmo, ele tem vontade de rir daquilo. Ele diz: como você converteu? Ou você nasce hindu, né, ou você nasceu qualquer outra coisa e continua o que você está. Então eles não tentam converter, mas não aceitam conversão. E esse é um desafio para a igreja, porque o nosso negócio é conversão, né? É a nossa missão. Então o que acontece? Quando chegamos lá, uma das primeiras reuniões que tivemos foi um batismo. E esse batismo foi feito em secreto, uma reunião escondida, porque o batismo é um dos maiores atestados públicos de que alguém mudou de fé e está professando a nova fé.
Eu lembro que no final do batismo, e foi uma alegria poder ajudar, batizar aqueles indianos convertidos no final do batismo, né? Esse amigo nosso missionário dá um sinal para mim, fala, junta as coisas, vaza, vamos embora, vamos pro carro agora, e nós saímos literalmente correndo. Ele falou, cara, vazou notícia do batismo, pode ser que termine em perseguição, né? Nós não temos nem certeza, mas é melhor não estar aqui para ver. E nós sempre foi tenso, até porque eu não estava sozinho, eu estava com a minha esposa, né? Esse missionário Naya com a esposa dele, e nós nos mandamos. E eu me lembro, em vários lugares que nós fomos, eu sempre perguntando para ele, tá tranquilo, precisamos nos preocupar aí com a questão de perseguição, ele, não, tá tudo tranquilo. Até que o último grande evento que nós tivemos, né, foi numa cidade chamada Landi, fica na região de Shirdi, era um culto em praça pública. Eu falei para o Naya, mas nós podemos fazer o culto em praça pública? Ele falou, pode, o que você não pode fazer é apelo de conversão. Então, tinham várias igrejas deles da região que se concentraram, montaram um palco na praça pública. Então, assim, era curioso, porque a praça estava no meio de 4 templos. Um deles era um templo ortodoxo cristão, um era uma mesquita, um era um templo hindu, mas eu lembro que naquele cenário de diversidade, ele falou, não tem problema, você só não faça apelo. Ele me mostrava de longe, aquela turma vestida daquele jeito são muçulmanos, aquele outro grupo maior no canto vestido daquela forma são hindus, aquilo é uma seita específica, um desdobramento do hinduísmo. Ele falou, eles estão tudo de curioso e vão assistir, você só não pode chamar ninguém a uma mudança de fé. Eu falei, não, tranquilo. Né? E eu lembro que na hora que eu fui começar a pregar, uma frase pulou da minha boca. A sensação que eu tinha é que aquilo não veio de mim mesmo. Eu, pelo menos, não tinha planejado. Eu me vi dizendo assim, eu estou aqui para anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, o único Deus vivo e verdadeiro. Né? Os indianos creem em milhões de deuses, literalmente milhões. Quase tudo lá é Deus. Você já ouviu o ditado que tem tribo que tem mais cacique do que índio, pois lá tem mais divindade do que gente para adorar as divindades. E eu comecei dizendo, estou aqui para anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, né, que confirma a veracidade da sua palavra por meio dos sinais que a acompanham. E depois de eu ter falado isso, eu até assustei com aquilo, e dentro de mim comecei a pensar e orar, tomara que alguma coisa aconteça, porque agora eu já, né, anunciei isso. Bom, poucos minutos depois de ter começado a pregar, o clima, o tempo foi mudando rapidamente. Né? Poucas vezes eu vi um cenário de uma mudança climática tão rápido e de repente um cenário de chuva foi se formando e eu só pensava comigo mesmo, tomara que não chova agora. Um culto em praça pública, a gente totalmente exposto, eu imaginando com a mentalidade do Brasil, eu falei, se aqui não fica talvez nem o pregador. Né? E aquela preocupação, mas aquele cenário foi mudando e a chuva veio. E quando começou a chover, antes de constatar que ninguém levantou para ir embora, minha primeira preocupação foi pensar, meu amigo, nós estamos no meio de uma batalha espiritual, de uma guerra, eu acho que não oramos o suficiente, né? O inimigo vai atrapalhar o que era para a gente estar vivendo em Deus, mas ninguém levantou, ninguém ia embora. Eu percebi que o meu intérprete, né, a gente molhado, lavado debaixo daquela água, caía, ele foi ficando cada vez mais empolgado, isso que com a chuva, a gente estava usando um microfone, um sistema de som muito precário. Eu contei acho que uns 3 choques que ele levou, porque assim, de repente, uma hora para outra ele dava um grito, trocava o microfone de mão, ficava mexendo a mão, e a sensação que eu tinha aquilo dando choque, eu preocupado com o meu, mas eu vi que ele estava cada vez mais empolgado, o povo não ia embora, aqueles curiosos do fundo começaram a chegar mais perto, e eu não entendi nada, eu só preguei, no final tive o cuidado de não fazer o apelo. Então, alguns líderes ali da cidade nos recepcionaram, eles têm um ritual de boas-vindas parecido com aquela coisa dos havaianos, põe colar de flor e tal, eu ainda tenho, né, essas fotos, e não demorou muito tempo. O Naya, esse missionário, que tinha mostrado até o lugar que a gente ia comer, eles preparando uma comida no chão, falando no chão, um formato que não tem um fogão, mas tudo limpinho, bem feito, né? Eles estavam com muito cuidado, porque a gente que é de fora sente muito a diferença de alimento, de tempero, tudo lá. E ele já tinha me mostrado, né, feito propaganda, de repente ele olha para mim e dá um sinal e diz, ó, vamos pro carro, vaza, vaza. Eu falei, o que está acontecendo? Ele me deu um sinal assim, ó, não vou falar, depois a gente conversa. Eu entendi que ele não queria assustar nossas esposas, mas deduzi que pudesse ser alguma coisa com a perseguição, e nós entramos no carro e fomos embora. Foram horas viajando, né? No mínimo umas 6 horas de viagem. E eu brinco que até hoje eu lembro daquele almoço que eu não comi porque eu fiquei com uma fome na viagem. E a gente pedia para ele parar para a gente comer algo, ele dizia, não, aquela comida eu pedi para eles fazer com um tempero diferente. Se eu parar aqui no meio do nada, que não tem comida industrializada, para você comer o que o povo come aqui, vocês não aguentam, vocês vão passar mal, né? E lá foi a gente com fome, e eu sei que no outro dia já íamos embora,
E eu só acabei descobrindo essa história depois de ter chegado no Brasil. Ele me chama pelo Skype, na época, né, 8 anos atrás, nossa reunião, e ele falou, meu amigo, deixa eu te contar o que aconteceu aquele dia. Você percebeu que ninguém foi embora com a chuva? Eu falei, percebi. Achei que aqui seria que nem no Brasil. Ele falou, Luciano, o que você não sabe é que estava perto, até hoje, a gente fica tentando fazer as contas e ter algo preciso. Ele um dia desse me viu falando isso numa mensagem, porque eu estava contando que fazia 6 meses que não chovia. Ele falou, Luciano, não tem, essa conta que você está falando de 6 meses não fecha. Tem que ser de 9 a 11 meses. Estava perto de 1 ano sem chuva. Agora, eu me levanto para pregar, não estou sabendo disso, porque eu vim de uma outra região da Índia pouco antes, que lá tinha chovido tanto. Nós, por exemplo, em Varanasi, não pudemos entrar no rio Ganges de barco por causa da cheia. Então achei até que era época de chuva em todo lugar. Ele falou, não, são regiões distintas. Ele falou, imagine você saindo do sul e indo para o Nordeste. Ele disse, fazia quase 1 ano que não chovia. Aqueles hindus já tinham pedido para os milhões de deuses deles sem sucesso. Você levanta a pregar e diz que vai anunciar a palavra do Deus vivo e verdadeiro, que confirma a verdade da palavra por meio dos sinais. Enquanto você está falando, começa a mudar o clima rápido daquele jeito. Eu falei, mas aí não muda? Não é coisa do lugar. Ele falou, não. E, de repente, a chuva veio. Ele falou, os hindus começaram a olhar e dizer, o Deus dele funciona. Ele falou, e essa é a razão porque eles foram aproximando para te ouvir. Agora, os chefes dos hindus, sabendo que ia terminar em conversão, já estavam falando em pegar você, em pegar nós, e é por isso que a gente se mandou sem o almoço. E eu brinquei quando eu vi isso, falei, agora eu te perdoo pela fome que eu passei. Né? Mas o que essa lição me ensinou? Naquele momento, eu lembro assim, desde a primeira reunião do batismo que nós saímos corrido, essa última que nós saímos corrido, eu falei, cara, eu acho que o maior desafio de vocês como igreja aí na Índia é a perseguição. E para minha surpresa, ele do outro lado da tela do Skype diz, não. Eu falei, como não, cara? Eu vi aí a gente olhando por cima do ombro toda hora, preocupado. Ele falou, Luciano, a proibição de conversão não é só para nós. É para qualquer tipo de conversão. Ele falou, e o islamismo tem o mesmo desafio que a gente tem. Eles têm a questão cultural, tem a lei, a proibição. E, no entanto, eles estão crescendo mais do que os próprios cristãos aqui na Índia. Então, se é um problema para nós, tinha que ser um problema para eles. Se não é um problema para eles, que não tem sinais como o que nós tivemos lá da chuva, não deveria ser um problema para nós. E, de repente, eu fiquei consternado com aquela constatação. Eu falei, é verdade. Eu falei, então qual é o maior desafio? Eu lembro até hoje que ele me disse, a forma como o evangelho vem sendo pregado na nossa geração. Ele diz, quando alguém se converte ao islamismo, ele diz, essa pessoa não pode ajustar o Corão, o código de crença deles, à sua vida. Ele vai ter que ajustar a sua vida ao Corão. E aí dele se tentar o contrário. Né? Tá morto. E possivelmente, alguns casos, literalmente está morto. Porque você não vai conhecer uma versão light do islamismo. As mudanças são só do menos radical para o mais top, mega, nitro, turbo radical. Ou seja, eles não admitem hipótese nenhuma que alguém tente ajustar o Corão à sua vida. Vai ter que ajustar a vida dele o Corão ou não entra. Quando Jesus está falando de você não pegar a roupa nova e cortar só o que quer para adaptar na velha, ele está dizendo que você não tem direito de adaptar o cristianismo à sua vida. Mas a gente, em nome de, temos que salvar todo mundo, no afã de vamos colocar todo mundo para dentro, nós comprometemos, inclusive, as regras básicas que Nosso Senhor estabeleceu que não poderiam ser negociadas. E desde então eu percebi, eu falei, bom, esse problema nós temos aqui no Brasil, mesmo sem ter perseguição, né? Uma multidão de desviados acreditando que poderia adaptar o evangelho à sua vida em vez do contrário. Então eu quero terminar essa palavra. No primeiro tópico eu falei da visão micro e macro, e como muitas vezes temos essa visão de departamentalização, querendo dividir o que é integral em pedaços quando aquilo não deveria ser repartido. Em segundo lugar, né, eu passei a falar de quem se adapta ao quê? A pessoa ou o evangelho? Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos entender o elemento motivação e propósito, e aqui eu encerro. Quem está dando e oferecendo o vestido, e no caso é Deus oferecendo solução ao homem, ele tem em mente um plano. Eu quero trocar a sua roupa. Isso retrata o quê? O propósito de Deus para nós. Agora, quem aceita só o que quer para emendar o velho tem outra motivação, né? Tem outro propósito. Então, nós precisamos perceber que se é para viver o evangelho que é de Deus, ele não pode ser vivido nos nossos termos. Então, isso retrata a rebeldia humana. Qual é o problema do homem desde o início? O Senhor falou, vocês não vão comer dessa árvore, mas eu quero comer, eu quero fazer do meu jeito. E aí lascou e deu no que deu, e nós temos um problemão até hoje. Agora, nós estamos tentando viver o evangelho no mesmo formato e no mesmo modelo daquilo que deu ruim lá desde o início. Isso é rebeldia humana, não é se ajustar ao propósito de Deus. Eu fico tentando imaginar
como seria uma casa, né, onde as crianças é que dizem aos pais o que é que elas querem comer. Né? Os pais não podem dizer, não, você tem que comer a salada, os legumes, a carne, a proteína, porque os filhos estão dizendo, não, nós só queremos viver de chocolate. Agora, se no reino natural a gente não admitiria isso, por que no espiritual nós estamos deixando os filhos dizer o que é que eles querem comer? Em muitas igrejas hoje a preocupação é agradar as pessoas naquilo que elas querem ouvir. Em momento nenhum, quando nós pensamos no evangelho sério, nós podemos aceitar isso. E 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 a 4, olha o que o apóstolo Paulo adverte que aconteceria. Ele diz, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, observe o peso desse verbo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Quer um desenho que retrate melhor o que a igreja está se tornando em muitos lugares do mundo? A Europa, que já foi um continente cristão, espalhando o evangelho para o mundo, hoje se tornou um continente pós-cristão. Um lugar onde a apostasia, o ateísmo cresceu sem precedentes. Depois nós olhamos para os Estados Unidos da América, que depois da Europa se torna o grande foco do evangelho vivido no mundo, o transbordar missionário da pregação pelos confins da terra. E hoje nós vemos um cenário, né, onde, tirando focos de avivamento de uma forma geral, as igrejas estão regredindo. Agora, o que é que você acha que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos? Nada diferente do que já está acontecendo no Brasil. Quando as pessoas começam a tentar adaptar o evangelho às suas vidas, em vez do contrário, então o caos se instala. O efeito do evangelho é comprometido e nós não apenas perdemos aquela obra nova que Deus estava iniciando, começando em nós, mas como também nós acabamos com isso permitindo que as coisas se comprometam, que as coisas se estraguem. O meu amigo pastor Marcelo Jamal costuma dizer, a maneira como você atrai as pessoas para a igreja e o evangelho é a maneira como você terá que mantê-las. Quando nós estamos simplesmente oferecendo uma solução só para uma área da vida da pessoa e não para o todo, não adianta depois esperar que elas se interessem por si mesmas, na sua imaturidade ou cegueira espiritual, pelo entendimento do todo. Quem tem a responsabilidade de comunicar a necessidade do todo é quem prega o evangelho. Então nós deixamos de focar o arrependimento dos pecados, de mostrar que a solução que Cristo oferece, antes de mais nada, é algo para toda a eternidade. E reduzimos o evangelho a apenas uma maneira de melhorar a vida das pessoas enquanto vivem nessa terra. Eu não estou dizendo que não haverá bênçãos materiais e terrenas. Mas o apóstolo Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo? Nós somos de todos os homens, os mais infelizes, os mais dignos de lástima. Então que Deus nos ajude a entender e compreender qual é a proposta do evangelho, que de forma alguma a gente venha tentar sabotá-lo. Então, eu termino aqui dizendo que deveria ter dito lá no início da mensagem. O tema da minha mensagem é uma pergunta, remendo ou renovo? Você precisa decidir como é que vai tratar o evangelho. Se quiser tratá-lo apenas como um remendo da sua velha estrutura, ele não vai ter efeito duradouro e principalmente não terá eficácia. Mas se você permitir que ele seja a fonte de renovo, onde as suas vestes todas são trocadas para viver o novo de Deus em vez do remendo, então sim, você terá não só a eficácia do evangelho funcionando na sua vida, mas você também terá um evangelho que não tem prazo de validade, né? Não vai expirar, não vai rebentar o odre e tudo se perder. E essa escolha de como interagir com o evangelho, ela é nossa, depende de cada um de nós. A única forma de preservarmos a identidade de verdadeiros cristãos nesse mundo, sem ser contaminado por ele, mas pelo contrário, sendo sal, sendo luz e um ponto de influência, é se partirmos dessa premissa. O evangelho nunca, jamais pode ser adaptado às nossas vidas. São as nossas vidas é que devem ser adaptadas ao evangelho. Que Deus nos dê a graça de não apenas entender, mas de praticar
essas verdades. Eu quero orar por você. Meu Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que receberam essa tua palavra. Eu oro que por mais do que uma compreensão só natural, eu oro que eles tenham uma revelação do céu, que o Senhor traga entendimento espiritual. Eu também oro pela aplicação prática que só o teu Espírito Santo pode produzir dentro de cada um deles. Eu oro que o Senhor os conduza a, de fato, conseguirem estabelecer os devidos ajustes com a tua graça e o socorro do alto, para que o Evangelho seja vivido não só de forma completa, mas que ele produza os seus resultados eficazes e não seja sabotado. Eu oro por uma geração que se levante, fazendo diferença, sendo influência nesse mundo e não influenciados por ele, resplandecendo a força e o poder do Evangelho e não negociando ou barateando o Evangelho. Pai, que o teu sopro de vida, que o poder do teu Espírito toque as nossas vidas e esse possa ser para cada um tempo de restauração. Eu oro em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Bom, eu termino aqui com uma palavra. No ano passado, eu estive com vocês fazendo uma conferência chamada O Impacto da Santidade. Falei numa noite por quase 3 horas ensinando sobre esse assunto muito importante. Eu sei que nem todos tiveram a oportunidade de participar, mas eu quero convidar você a fazer de forma virtual aquilo que você não pôde fazer quando estivemos aí na primeira Igreja Batista de João Pessoa, na PIB de João Pessoa. Você pode entrar no nosso site, escola.orvalho.com, e nesse link, se ir lá só pelo orvalho.com, você pode achar a escola e chegar lá, mas escola.orvalho.com, você vai cair direto lá. Você pode selecionar esse curso, deve ter uns 30 cursos para ser feitos lá, mas esse é um dos que estão com acesso gratuito. Eu fiz uma edição de 4 horas de ensino sobre esse assunto, nós dividimos, se não me engano, em 11 aulas, né? E tem um conteúdo extraordinário para te ajudar a entender o que é esse evangelho, que não pode ser ajustado à sua vida e como a sua vida deve ser ajustada ao evangelho. Se você quiser crescer no entendimento disso, está lá com acesso gratuito. Vá lá, aprenda, aproveite e viva uma vida que honre Jesus e se torne uma forma de propagar o evangelho de uma forma inspiradora em nome de Jesus. Valeu, Deus abençoe vocês.